Bom dia, meu povo! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Um vídeo com organização, né, gente? Porque a casa não para. É incrível. E para quem já viu os outros vídeos que eu postei antes de organização, conhece esse cômodo. Ai, que eu apelidei Caverna do Dragão, Caverna de Alibabá, Lixão da Mãe Lucinda, entendeu? E hoje chegou o tão temido dia, gente, porque o meu lema é: pra que eu vou fazer hoje se eu posso fazer amanhã? O problema é que o amanhã chegou e eu não sei por onde começar. Ai, Deus do céu! Mas vamos lá, meu povo, fica aqui nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dá o seu like, não custa nada, gente, é de graça e faz bem pra todo mundo. E é isso aí, pessoal. A ideia principal hoje a gente vai fazer um tri de tudo que tá quebrado para jogar fora. E o que eles não brincam, a gente vai doar para a igreja. Minha prima congrega em uma igreja e lá eles têm a salinha das crianças e ela já tinha me pedido, porque tem um mês que eu tô falando que eu vou fazer uma geral nessa brinquedoteca. E eu vou aproveitar que Thomas tá em casa, ele já tomou o café dele, já preparei ele, já tomou o banho dele, tomou café. E o bendito vai vir me ajudar, né, gente? Porque isso aqui é a arte dele, tá? Tudo isso aqui é ele. E o vídeo vai ser um pouco longo, né? Mas vai valer a pena, porque o final, gente, vai ser surpreendente. Isso aqui vai ficar níquel, entendeu? Isso aqui vai ficar plim. Eu espero. Então vamos com a gente, meu povo. Beijo, até daqui a pouco. Tchau.
É, pessoal, são 6 horas da tarde. Mais de 6 horas da tarde. Olha, tudo isso aqui é lixo. Aqui, aquele saco grande ali, é um saco de 150 litros, tá? Ele tá lotado. Eu vou ter que pegar outro saco, porque olha... Gente, eu sabia realmente que meus filhos... Isso aqui eu tenho que arrumar. E só falta aqui também. Aqui eu vou dar uma ajeitada. Eu acho que aqueles hidrocor, aquelas coisas que eu vou jogar fora, que eles deixam aberto, eu acho que tá tudo seco. Gente, olha a montanha de lixo. Ali tudo que eu tirei é pra doação pra igreja. É porque, como já tá tarde, a iluminação tá um pouco ruim. Mas olha, isso aqui é um saco de 150 litros, tá? Ele tá lotado, abarrotado. Eu peguei ele e fiquei até com medo de rasgar. Aí meus filhos não tem muita peluche, como é que fala? Muita pelúcia, né? Então eu separei esses dois aqui, que é o que tinha, porque os outros foram presentes, sabe? Tá ali, ó. Mas foi tudo presente quando eles nasceram e tal, que tava aqui jogado. Mas eu vou guardar, porque aí é lembrança, né? Tem que guardar. Mas, gente, aí a gente separou esses daqui que eles vão guardar. É pouca coisa, em vista do que tinha, tá vendo? Aí tem os caminhões, os barcos deles. E aqui estão Aí aqui, gente, eu separei. Tá vendo? Cada caixinha dessa, tentei separar como eu pude. Aqui eu acho que é uma coleção de tamas do Monsieur Madame, Lego, Playmobil, os carrinhos aqui. Porque a gente tirou muita coisa. Normalmente aqueles cestinhos ali são cheios, gente, de cair as coisas, sabe? Mas aí, como a gente fez aqui, vai ser de boa. Ali tem tudo que é o castelo deles, o percurso de carro, os castelos Playmobil, essas coisas que não estão montadas. Aí eu coloquei ali dentro pra ficar tudo junto, entendeu? E é isso, meu povo. Agora só falta limpar. Vou aspirar. E quase 7 horas da noite. Mas eu parei, tá, gente? Eu parei porque eu tive que buscar a Luca. A gente parou pra almoçar, então vou limpar essa mesa aqui também, porque, né, eu vou jogar esses trem tudo fora, porque estão todos secos, os pincéis e tudo, eles, tudo seco também, tudo duro, na verdade, os pincéis aqui, ó. Aí eu vou jogar fora, vou limpar como eu posso, ó, o Thomas escreveu na mesa, tá vendo? É isso aí, né? Graças a Deus, são cheios de saúde. Vamos lá, meu povo. Mais um pouquinho a gente termina, tá?
pronto, gente. 20 horas depois. Cara, eu levei o dia inteiro. Como eu falei, eu sabia que meus filhos tinham brinquedo, gente. Isso aqui eu não consegui tirar. Aliás, dá pra tirar porque é giz de cera, mas é porque eu tenho que pegar uma buchinha. Mas eu faço isso outro dia, ou amanhã. Gente, olha só isso aqui. Nem parece verdade, cara. Nem eu tô acreditando. Nem eu tô acreditando que eu consegui terminar, velho. Ai, gente, que paz. Agora tá tudo pronto pra Thomas bagunçar de novo. Mas é sobre isso, né, gente? Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo vencendo a procrastinação, porque eu procrastinei tanto pra fazer, pra limpar aqui. Mas hoje finalmente saiu e eu tô muito satisfeita do resultado, gente. Eu tirei muita coisa, joguei muita coisa no lixo, quebrada, velha, e muita coisa pra igreja, graças a Deus. Então é isso aí, pessoal. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!